Então, bom dia, pessoal. Dando início à última atividade de apresentação da Semana Acadêmica de Filosofia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de dezembro, e nós vamos iniciar. Cada apresentação terá 15 minutos, 10 minutos para exposição e 10 minutos e 5 minutos para perguntas e questionamentos. Então, nós vamos iniciar com o Igor. Igor, se apresente e fique à vontade. Seja bem-vindo. Bom dia a todas e todos. Estou abrindo aqui minha câmera. Eu fiz uns slides também, logo mais abro eles. Eu queria inicialmente agradecer à Universidade de Santa Maria e também agradecer a toda a comissão que organizou o evento. É uma honra estar aqui. Espero que gostem da minha apresentação. Vou compartilhar minha... e agora... Aqui. Se tiver qualquer problema com a visualização, por favor, me avisem. Então, sem mais delongas, minha apresentação foi intitulada Cidadãos Morais, Argumentos Naturalistas e Procedimentais para Pensar a Moralidade na Democracia. Isto é, eu vou apresentar sobre como alguns teóricos da filosofia e da teoria democrática tentaram excluir o aspecto moral que fundamenta o modelo democrático de governo, e depois de dar uma explicação geral dessas teorias, vou mostrar por que elas falham em dois pontos diferentes, principalmente aqui, um quesito naturalista, ou seja, investigações de ciências empíricas, como também questões que eu chamei de procedimentais, que eu vou explicar ao longo do trabalho. Então, sem mais delongas, a gente começa essa discussão tratando do elitismo democrático, essa corrente que tentou excluir a moralidade da democracia. Essa corrente é marcada principalmente por os autores Joseph Schumpeter e Anthony Downs, respectivamente o Schumpeter da esquerda, o que parece um vampiro, e o Downs da direita, o que parece um cara que vende carros. Então, eles em sentidos diferentes tinham uma pretensão realista, a saber, o Schumpeter pretendia estar somente descrevendo a democracia como ela de fato é, ou seja, ele estava querendo explicar como a democracia funciona de verdade, querendo deixar de lado ideais normativos. E, por outro lado, o Downs ele quis fazer um modelo regulativo, ou seja, ele sabia que não era assim que a democracia é, mas ele esperava que o modelo dele fosse um modelo mais racional de democracia, portanto, que fizesse jus a um certo sentido de realismo. E ambos, em particular, tinham uma grande preocupação em como os governos guiam a economia. Para eles, a formação governamental tinha como principal objetivo guiar a economia, ela tendo liberdade tanto para maior privatização quanto maior controle estatal. E, nesse sentido, eles são chamados de elitistas democráticos ou mesmo pluralistas democráticos. Elitistas, porque eles acreditavam que a democracia era tão somente o processo de selecionar elites, existiam diferentes elites políticas e econômicas, e o povo tinha que escolher uma que atendesse a seus objetivos ou que os convencesse, ou seja, a democracia só serve para selecionar elites já dadas, ou então pluralismo democrático, porque eles achavam que não podia existir uma vontade geral ou então algum espírito subjetivo que unisse o povo. Então, elitista democrático ou pluralista democrático. Eu prefiro o termo elitista porque eu acho que deixa em mais evidência as teses centrais dessa corrente. Aqui, uma citação de Avritzer que resume um pouco essa tradição. Eu cito: seus principais elementos são o realismo, a proposição das elites enquanto portadoras da racionalidade e a identificação da racionalidade com a maximização dos benefícios públicos e a defesa da desejabilidade de um baixo grau de participação política. Tais elementos, quando confrontados com a promessa original da democracia, indicam um longo processo de estreitamento da prática democrática. Fim de citação. Ou seja, ao colocar as elites como portadoras da racionalidade, já que elas que vão decidir os destinos econômicos e políticos, eles tentavam afastar do povo no geral, ou de uma certa ideia de povo, a participação política. A participação política começa e acaba quando a gente vota ou quando a gente é membro de partido. Mais um pouquinho sobre eles aqui, só para fechar bem. Schumpeter ele tem essa pretensão descritiva, ele diz: a democracia é assim como eu digo que ela é. Ele faz uma negação muito forte da ideia de bem comum, ele acha que ele é inatingível, dado o pluralismo das sociedades do século XX em diante. E, por fim, ele diz que a política se faz com elites que competem pelo poder, através dos seus fins pessoais. O povo ele é visto como burro ou manipulável. As elites detêm a racionalidade e elas vão competir pelo poder, enquanto o povo, por ser burro ou manipulável, ele acaba
caindo na conversa dessas elites. Já o Downs, ele tenta fazer uma proposta de modelo para análise, ou seja, ele tenta buscar regras de comportamento diante certas definições axiomáticas. Ele vê a vida política também como, ao ser racional, egoísta. Os políticos e o povo, quando são racionais, são egoístas. Nota, ele não vê o povo aqui como necessariamente burro, mas ele vê ele como egoísta, assim como as elites são vistas como autointeressadas em ambos os modelos. E aqui, então, ele tem essa pretensão descritiva no axioma do interesse pessoal. Todos nós agimos por fins próprios. Aqui eu vou contrapor isso, então, com teses de realismo moral. O exemplo aqui vai ser o de Iris Murdoch. Então, o realismo moral aqui. O que é o realismo moral? O realismo moral é uma tradição de moralidade que vem desde Platão. Ela vai dizer, basicamente, que a moralidade, a esfera ética, ela existe de fato. Ela tem uma existência, inclusive, além de nós, está além de nossas mentes, está além de nossos corpos, e é um objeto forte, é um universal concreto, nos termos de Platão. E isso é uma tese que existe hoje em dia. O exemplo clássico é Iris Murdoch, que justamente retoma Platão. Ela diz que o bem é uma ideia suprassensível, mas que constitui a realidade, sendo talvez mais real do que outras ideias que nós temos ao redor de nós. Ou seja, existem teorias que vão diretamente contra essa ideia de que todos nós somos egoístas, que é uma tese central para o elitismo democrático. Seguindo aqui, a Murdoch diz: minha visão pode ser expressa assim. Termos morais têm de ser tratados como universais concretos. E se alguém, a essa altura, resolve dizer, bom, por que parar nos conceitos morais? Por que não alegar que todos os universais são concretos? Eu concordaria. Por que não? Talvez todos os conceitos pudessem ser considerados dessa forma, mas agora estou defendendo apenas que alguns conceitos têm de sê-lo. Fim de citação. Aqui ela está preocupada principalmente, no caso, com o conceito de bem. A moralidade ela tem uma existência extracorpórea, suprassensível e a qual nós temos que ter atenção. Nós podemos ver o bem com os olhos da mente, assim como em Platão. Mas esse não é o único tipo de realismo que existe. Esse realismo robusto, metafísico, existe também o realismo naturalista, que é o que a biologia e a psicologia nos ensinam. O realismo naturalista, um dos principais exemplos são os estudos de Paul Zak, em que ele aponta uma molécula relacionada à moralidade, a ocitocina, às vezes escrita com C também. O exemplo dele é que maiores taxas dessa estão ligadas a comportamentos generosos, altruístas, amorosos de diversos animais, desde crustáceos, o exemplo aqui clássico são as lagostas, que são monogâmicas e fazem casais para a vida toda, ou então primatas, incluindo seres humanos. O exemplo clássico aqui é a doação para caridade. Se tu injeta níveis de ocitocina em pessoas, as pessoas que estão com mais ocitocina vão doar mais dinheiro quando oferecidas caridade. Citando aqui Willig sobre essas teses de psicologia moral. Há boas evidências da existência da ligação entre bem-estar subjetivo ou satisfação, felicidade, e comportamentos altruístas e virtuosos. Os estados emocionais do bem-estar subjetivo e emoções positivas como gratidão, a alegria, a elevação atuam no comportamento humano, produzindo atitudes moralmente apreciadas como a bondade, a aceitação das diferenças, a amorosidade, entre outras. Aqui um exemplo muito interessante para isso são os primatas. As pesquisas, como as de Peter Hatem, outro teórico dessa tradição, indicam que o nosso comportamento político é muito próximo dos primatas. A saber, nós também temos códigos morais muito similares. Assim como na vida política os primatas tentam favorecer seus semelhantes e desconfiar dos seus diferentes, nós humanos também temos comportamentos nesta direção. E aqui, por fim, depois de apresentar esses argumentos de realismo moral, vou falar um pouco sobre procedimentalismo, que é o que eu englobo aqui toda uma tradição, tanto a de Rawls como outras. Acho que pensadores como Nozick, a escola de Frankfurt, teoria crítica, melhor dizendo, e muitos outros acabariam caindo no que eu chamo de procedimentalismo. Qual que é a ideia aqui? A moralidade seria uma forma geral das instituições, ou seja, a moralidade não é dada, ela não é uma realidade extracorpórea, como em Murdoch e Platão, mas ela também não é parte da nossa constituição bioquímica, como em Peter Hatem e Paul Zak. Antes, a moralidade ela seria construída. Aqui tem um construtivismo moral kantiano. Pensem na ideia de autonomia, a nossa liberdade para nos autodeterminar e escolher o certo com a boa vontade. Não à toa que John Rawls foi, em certo sentido, um kantiano. E há aqui também a ideia de consenso sobreposto. Então, não existiria uma definição final de bem, mas diferentes ideias de bem no consenso sobreposto de John Rawls podem ser compatíveis se todas elas tiverem um mínimo comum, a saber, a igualdade e a liberdade
nas instituições. Basicamente, um cristão, um muçulmano e um ateu podem ter diferentes ideias de bem, mas eles concordando sobre as formas institucionais da justiça como equidade, já falo disso, eles poderiam ter esse consenso sobreposto. Eles têm divergência sobre o que é o bem, mas eles concordam em meios para atingi-lo. Então ele tenta pensar a sociedade mais justa através do experimento mental, o cenário contrafactual, guiado pela justiça como equidade, essa ideia central aqui para pensar as instituições, buscando sempre a igualdade mínima para que os indivíduos possam, então, agir entre si. Então, a conclusão aqui é que a democracia não pode excluir a moralidade. Em particular, nós não podemos dar de barato a exclusão da moralidade da democracia, porque nós temos boas razões por duas vias bastante diferentes para reforçarmos que a esfera pública, nossas ações e juízos políticos estão ligados a certas ideias morais que possuímos e ou podemos introduzir na democracia. Quanto eu estou de tempo, pessoal? Você tem 2 minutos para encerrar. Na verdade, é 1. Perfeito. 1 minuto. Dá tempo, então. Então eu queria mostrar aqui que isso já está na raiz das nossas ideias morais de liberalismo. Liberalismo aqui no sentido político. Aqui faço também a ressalva. Liberalismo não é libertarianismo. Liberalismo político é uma vertente que defende as liberdades individuais, enquanto o libertarianismo seria aquela tese mais voltada para o mundo econômico, de que nós não devemos ter intervenção estatal. Aqui a gente pode fazer uma retomada mais moral do liberalismo clássico, desde Adam Smith, por exemplo, que aqui está a imagem dele. Adam Smith, John Locke e, em certo sentido, embora um pouco anacronicamente, o próprio Kant seriam vistos como defensores de um liberalismo moral, no sentido de permitir que a liberdade dos indivíduos seja desenvolvida através de um mínimo de igualdade. Um exemplo dessa leitura justamente se dá no Paul Zak, aquele investigador da ocitocina, em que ele escreve no livro Moral Markets, The Critical Role of Value in Economics. Ele mostra como modelos de mercado que sejam vistos como egóicos fracassam mais que modelos que sejam vistos como cooperativos, porque mesmo na economia, a moralidade, para ele guiada pela molécula de ocitocina, faz parte essencial do jogo econômico, político e assim por diante. Muito obrigado, pessoal. Eu estou aberto para qualquer dúvida, sugestão ou críticas e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Muito obrigado, Igor. Agora, como o Igor falou, agora está aberto para perguntas e colocações. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tem uma pergunta do chat da Milcha, eu vou ler em voz alta aqui. Ela perguntou se o Paul Zak fala sobre como aumentar a ocitocina. Na verdade, sim, tem várias maneiras de nós aumentarmos a ocitocina. A principal delas é nós estimularmos os nossos receptores da molécula, e isso é através de carinho, afeto e coisa assim. Ele recomenda, inclusive, 5 abraços por dia para a gente manter os níveis de ocitocina numa média boa. Recomendação mínima de 5 abraços, mas outras coisas ajudam. Por exemplo, ver coisas fofas, pensa em filmes de animais, o exemplo dele é filme da Disney, ter reações emotivas a eventos, fazer doação, receber gratidão por ações consideradas boas, e assim por diante. É como que um ciclo, ele diz que é um ciclo vicioso da virtude, onde quanto mais tu faz boas ações e é reconhecido por elas, mais ocitocina tu vai produzir no teu cérebro, e com mais ocitocina tu vai produzir mais boas ações, e assim por diante. Muito obrigado pela pergunta, Milch. Temos mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Igor. Na verdade, é mais, né, como você opera, né, essas, a princípio, que parecem bastante distintas, né, esse naturalismo moral e essa questão do procedimentalismo que, em grosso modo, tenta, né, como você mesmo expôs, tirar a substância, né, do penso. Então, portanto, essa democracia, né, que se funda a partir dessa noção de procedimentalismo, ela opera justamente com essa capacidade reflexiva dos próprios agentes de poderem, a qualquer momento, né, na esfera pública, resgatar ou refazer os seus juízos sobre aquelas suas posições que, né, de princípio, foram tomadas. Então, assim, eu queria entender como
economia interna, mas mesmo dessas duas posições que, a princípio, para mim, me parecem um pouco estranhas, assim, né, de um naturalismo e de um procedimentalismo que está tentando deflacionar essas posições, né, tão rígidas, né, moralmente, assim. Perfeito, Raoni, muito obrigado. Questão muito interessante mesmo, e de fato, elas são teses que se opõem, eu tentei aqui argumentá-las juntas contra o elitismo democrático, que é uma teoria que tem sido mais resgatada ultimamente, que é ver a democracia tão somente como um certo modelo econômico de seleção de elites. Mas, então, elas são colocadas juntas aqui quando enfrentam essas teses de que nós somos seres egoístas e mesquinhos na democracia e na economia, mas elas são radicalmente diferentes. E aqui a principal diferença, como você bem notou, seria que, enquanto uma delas tem teses morais substanciais, tal coisa é certa, tal coisa é errada, um procedimentalismo ele seria mais aberto, ele permitiria que os próprios juízes morais seriam refeitos. Porém, aqui que está o interessante, mesmo essas teses substancialistas, quando elas se voltam para a vida política, elas não necessariamente, pelo menos nas versões mais atuais delas, isso não se confere, por exemplo, em Platão, mas se a gente pegar aqui a própria Iris Murdoch, o que acontece é que elas não necessariamente vão negar um pluralismo ou uma possibilidade de divergências dentro do modelo democrático. O que elas fariam seria antes uma espécie de caminhada na qual a gente nunca chega no objetivo. Tomemos aqui outros casos em que tem uma noção robusta de bem, mas que ela tenta ser colocada num plano democrático. Ora, me parece que um exemplo bom disso seria os neo-russonianos. Eles tentam dizer que não, existe uma vontade geral, existe uma coisa que todos nós queremos, mas que não é redutiva à soma dos nossos interesses, mas isso pode ser encontrado através do processo democrático. Então, eu acho que mesmo o naturalismo, ele não precisaria se prender totalmente a visões de que as teses morais têm que ser substanciais, imutáveis e assim por diante. Mesmo ele abriria espaço para outras coisas, só que agora essas coisas se explicam através da nossa constituição bioquímica e evolutiva. Não sei se te respondi, Raoni. Sim, muito obrigado, Igor. Perfeito, obrigado pela pergunta. Queria agradecer a participação do Igor Nascimento, agradecer a pergunta do Raoni, e passar agora para, como já acabou o tempo, né, disponível para perguntas, queria passar agora para próxima apresentação. Lembrando aos que entraram agora, né, que está sendo gravado, né, dando um bom dia, né, o professor Marcos que entrou, a Maria, ao Lucas e a Daniele que entrou agora, e passar a palavra para a Ana, que ela tem 10 minutos para a exposição da sua pesquisa, e depois mais 5 minutos para questões ou colocações. Fica à vontade, seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, bom dia. Eu vou começar a apresentar agora, porque eu tenho um slide. Só um minutinho. Me apresentando, eu sou estudante de filosofia da URGS, e a minha apresentação é sobre poesia em Platão, em particular nas leis, no livro 2 das leis. Só um minutinho que eu tô um pouco atrapalhada aqui, gente. Então, primeiro, esse foi o último diálogo que foi escrito por Platão, as leis, e, portanto, ele é bem posterior à República. Os personagens desse diálogo são o estrangeiro ateniense, ou, para abreviar, o ateniense, Clínias e Médilo. O objetivo do diálogo é instituir a fundação de uma cidade, que, diferentemente da cidade da República, possui uma região geográfica determinada. Seria Magnésia, em Creta. Vocês podem ver o Magnésia aqui, em vermelho, no mapinha da Grécia. E por causa disso, no caso, eles não pensam mais a cidade ideal, mas a melhor cidade possível. Para isso, eles determinam a instituição de leis racionais que teriam sido dadas pelos deuses. Por causa disso, Magnésia foi interpretada muitas vezes como uma teocracia. Só um minutinho.
No que diz respeito à poesia, essa foi restabelecida na cidade como um instrumento essencial para a educação moral dos cidadãos. Musiqué, que é a arte das musas, se refere tanto a canto quanto a dança e música, e também é considerada como uma dádiva divina. E também a educação moral, ela é instituída pela Musiqué, e também pela ginástica. E aqui tem uma imagenzinha de um coro grego, que foi desenhado em um astrágalo. E aqui eu leio o trecho das Leis 2, importante frisar que essa aqui é uma tradução minha, então vocês não podem encontrar ela em nenhum lugar, desculpa, e eu vou ler só a parte em negrito. Deram também as musas, seu líder Apolo e Dioniso como companhia nos festivais, a fim de que se restabeleçam, e deram início à educação que inicia nos festivais junto aos deuses. São também os que nos dão a percepção do ritmo e da harmonia prazerosos. Primeiro, devemos mesmo aceitar isso? Devemos estabelecer a primeira educação através das musas e de Apolo ou não? E os pontos que eu ressalto dessa passagem são que os festivais e a musiqué são presentes divinos, e que há uma forma correta e divina também da musiqué que deve ser perseguida, e que a musiqué constitui também a primeira educação. Esses são os principais pontos que se tem nesse trecho que eu li. E nisso também tem uma tese de Platão bem explícita nas leis, em todo o diálogo, mas em particular no Leis 2, de que a estabilidade política da cidade depende também da estabilidade da musiqué. Se a educação é estável, a cultura será estável, a sociedade será estável e a polis, consequentemente, também. E nisso também pode-se ler uma crítica de Platão a Atenas, uma cidade, a democracia de Atenas, no caso, uma cidade em que os poetas compunham querendo agradar o público, e não de acordo com as melhores formas da musiqué. Portanto, eles misturavam os gêneros literários e introduziam inovações, o que produzia mudanças culturais e sociais nos espectadores. Isso, a que Platão também chamava de teatrocracia, ou seja, o governo do teatro, seria a causa da degeneração política da cidade, e, portanto, a necessidade do estabelecimento da correção das belas formas da musiqué. E aqui tem a imagem de um teatrinho grego, para vocês verem. E aqui eu vou ler, em particular, o trecho em que Platão fala sobre a arte egípcia. De que os jovens devem perseguir as belas configurações nas danças e as belas melodias para seus costumes. Uma vez ordenadas, eles exibem nos templos quais elas são e como são. Se examinares, descobrirá que lá essas coisas foram grafadas ou impressas há miríades de anos. Não são miríades como expressão, mas 10.000 anos de fato, e não são nem mais belas e nem mais feias do que as produzidas hoje, já que foram perfeitas pela mesma arte. Lhes foi possível instituir por lei as melodias confiáveis e que produzem por natureza as coisas mais corretas. Mas isso seria obra de um Deus ou de um homem divino, pois, de acordo com o que lá se fala, as melodias conservadas por todo esse tempo eram poemas de Ísis, de modo que, como eu dizia, se alguém puder apreender de qualquer modo a forma correta dessas coisas, deve com coragem conduzi-las à lei e ordená-las. Assim, a busca pelo prazer e pela dor, que sempre busca empregar novas músicas, terá um grande poder para corromper o coro devoto ao chamá-lo de antiquado. Pois bem, parece que lá ele não possa ser corrompido de modo algum, bem pelo contrário. E o que eu chamo a atenção nessa passagem é que Platão associa as formas da musiqué com melos e esquema. Melo significa melodia e esquema. E esquema, por sua vez, possui um significado ambíguo. Se refere tanto a figuras de uma pintura, por exemplo, quanto a movimentos de dança. E Platão faz uso desses dois significados. A arte egípcia também teria sido dada e estabelecida por Ísis, o que indica um elemento religioso e divino na musiqué. Os egípcios também teriam instituído as formas corretas da musiqué por lei, o que seria responsável pela tradição e conservação dessas formas por 10.000 anos. Aqui tem o jogo de palavras de miríades e de 10.000. E, portanto, a gente acredita que Platão tenha exagerado nisso. E, portanto, o Egito teria sido capaz de evitar as mudanças sociais e políticas.
Mas disso tudo, eu quero enfatizar que o que Platão elogia na arte egípcia é perfeitamente compatível com o projeto político e educacional que tensionam instituir em Magnésia, especialmente em relação à presença de elementos religiosos, de haver uma correção para a musiqué e garantir uma estabilidade cultural e política. E tudo isso, pelo menos, segundo Platão, né? Mas, Platão estava correta? Essa é a questão que esse comentador, o Rutherford, ele se coloca quando ele procura pelo que Platão estaria se referindo a melos e esquema, em relação à arte egípcia. Quanto a melos, melodia, já temos um problema, porque nós não temos registros de uma notação musical egípcia. E também, peraí, desculpa, gente. E também não podemos afirmar que na época de Platão não tivesse. Mas já em relação ao esquema, nós temos hipóteses um pouco mais frutíferas. Uma que o esquema era transmitido através dos hieróglifos, e a outra é que fosse transmitido através de pinturas. Considero que a alternativa das pinturas seja um pouco mais frutífera do que as dos hieróglifos, porque, como vocês podem ver, nesses hieróglifos aqui, não são figuras somente humanas, então seria um pouco mais difícil de ver representações de dança ali, o que não acontece tanto nas pinturas. Como vocês podem ver, tem ali as pessoinhas dançando, representadas nisso, e vocês podem ver também que ali no cantinho tem algumas letras um pouco apagadas, o que poderia ter sido interpretado por Platão como a letra da música que acompanha esses movimentos da dança. Então, seria possível associar uma música correta a tipos e passos de dança corretos. Então, o Rutherford, ele conclui que Platão estava meio certo e meio errado. Errado porque, ao contrário do que o ateniense fala, a arte egípcia não era tão invariável assim. E, além disso, não temos registros de que os egípcios associassem a musiqué à educação e à estabilidade social política. Dessa forma, ele fala que o elogio teria sido, antes, uma ficção antropológica criada pelo filósofo para gerar convencimento tanto no leitor das leis, quanto no cidadão magnésio. Agora eu vou falar muito rapidamente sobre outras duas interpretações desse trecho sobre a arte egípcia das leis. A primeira é de Davis, Whitney Davis. A proposta dele consiste em associar a preferência de Platão pela arte egípcia com outros momentos do projeto platônico como um todo, em particular quanto às distinções entre verdade e aparência, conhecimento e opinião. E o filósofo teria preferido a arte egípcia em relação à grega pelo próprio modo de representar o objeto, com múltiplas perspectivas e muito rigor às proporções objetivas empregadas. Enquanto a arte grega, ela adotava um ponto de vista relativo ao observador e, por isso, distorceria as proporções do objeto. E aqui tem duas imagens que contrastam bastante esses modos de representar o objeto. E a última interpretação que apresento é a de Stephen Halliwell. Isso, contudo, depende de um argumento maior que não diz respeito às críticas à poesia enunciadas na República serem direcionadas não a toda a arte, mas à arte como cópia. As principais críticas de Sócrates, a ética e a epistemológica, estariam direcionadas ao ilusionismo óptico, que seria cognitivamente trivial, tanto aos efeitos éticos e psicológicos benéficos aos cidadãos, quanto também não ensina nada. Nesse argumento de Halliwell, contudo, ele não aborda tanto o argumento, esse assunto, quanto a articulação em relação ao projeto político das leis. Então, eu fico um pouco em dúvida sobre como tratar essa interpretação. E essa aqui são as linhas gerais e todas as interpretações que eu apresentei, e, no caso, isso vai servir de base para um trabalho que eu ainda estou desenvolvendo em relação ao que mais eu posso tirar disso. E é isso, essa aqui é a minha bibliografia, e muito obrigada. Muito obrigado, Ana, pela sua exposição. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o trabalho da colega.
Caso alguém não entenda, você pode usar esse espaço, caso queira também, para continuar falando alguma coisa, né? 5 minutos. Ou passamos para o próximo. Não, se ninguém tem questões, eu já passaria para o próximo. Então tá, obrigado pela sua apresentação novamente. Muito Agora obrigada. nós vamos passar para o Arthur Lopes. Eu vou avisar, Arthur, quando faltar 2 minutos para encerrar. Agradecendo a Ana, que ela cumpriu certinho o horário ali. E eu vou avisar o Arthur quando falta 2 minutos para encerrar os 10 minutos dele. Fique à vontade, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Meu nome é Arthur Lopes, eu sou graduando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu trouxe aqui o tema para a gente tratar dos primeiros diálogos de Platão. E, essencialmente, 3 temas: a ética, metaética e metafísica. No grupo de primeiros diálogos de Platão, a gente segue aqui a cronologia clássica dos estudos platônicos no mundo anglo-saxão, principalmente a divisão que Penner faz deles, né? Os primeiros diálogos, então, nós temos Apologia, Eucríton, Eutfron, Carmides, Laques, Lises, Gorgias, Protágoras e Eutidemo. São os principais diálogos para a gente aqui agora. Para analisar a questão da ética nos diálogos denominados socráticos, esses primeiros diálogos de Platão, para mim não existe texto melhor do que o Eutidemo 282a. Nesse texto, Sócrates diz o seguinte: consideremos o que se segue. Visto que todos nós desejamos ser felizes, e visto que parecemos ser assim, usando as coisas e usando-as corretamente, e visto que o conhecimento é a fonte de correção e boa fortuna, parece necessário que todo homem deve preparar-se de todos os meios para se tornar o mais sábio possível. Esse é o resumo que Sócrates faz de toda a discussão que ele tem no Eutidemo. A gente pode transformar isso num silogismo que vai nos dar 6 premissas. A primeira é a proposição básica de que todo homem deseja ser feliz. A segunda é que nós só podemos ser felizes se usarmos bem as coisas. A premissa terceira é que para usarmos bem as coisas precisamos de sabedoria. Da premissa segunda e terceira nós chegamos numa quarta, que nós só podemos ser felizes se tivermos sabedoria. E dessa quarta a gente chega numa quinta, que se você deseja ser feliz, você deve buscar ser sábio. Da primeira proposição com essa quinta, a gente chega na sexta, já que se todo homem deseja ser feliz, e se você deseja ser feliz, você deve buscar ser sábio, todo homem deve buscar ser sábio. O interessante nessa formulação ética que Sócrates traz é que a gente não tem os imperativos categóricos de Kant, a gente só tem um imperativo hipotético. Se a gente pegar 2 exemplos clássicos desses imperativos, no imperativo categórico, você não deve matar, e no imperativo hipotético, se você deseja fazer um bolo, você deve seguir a receita, as proposições da ética socrática, que é, se você quer ser feliz, você deve fazer X, são claramente imperativos hipotéticos. A única diferença em relação à questão da receita de bolo é que a hipótese, se você quer ser feliz, se aplica a todo ser humano, o que dá uma generalidade aos juízos éticos de Sócrates. E isso deixa mais claro quando a gente lê nos Prolegômenos, o próprio Kant fala que o imperativo que se relaciona a escolhas de meios para a felicidade, os conselhos de prudência, sempre serão imperativos hipotéticos. E aqui a gente é forçado a chegar à conclusão que Anscombe, no seu Modern Moral Philosophy, vai chegar, que nessa ética não tem espaço por o sentido de dever moral e obrigação. O conceito de dever pode ter o sentido moral e um sentido não moral. Se você não segue uma receita de bolo quando você quer fazer o bolo, você não é uma pessoa ruim. Você só não é uma pessoa muito inteligente. O mesmo vale para a ética. Se você não faz o que é bom, se você não busca sabedoria, não é que você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa simplesmente ignorante. É justamente assim que a gente pode entender porque Aristóteles fala de virtudes morais e virtudes não morais. Quando alguém não busca uma virtude não moral, a gente não fala que ele é uma pessoa ruim. Ele é só uma pessoa que não sabe o melhor para ele. E aqui a gente é forçado também a seguir Penner e Aretsoko, que vão falar que a ética socrática, então, é descritivista. A gente não tem espaço para o valor e norma, que é uma coisa que a gente só vai ter quando a ética seguir um caminho mais focado no dever,
com as éticas de leis naturais, por exemplo, com o estoicismo e o cristianismo. E com isso, Platão, com esse descritivismo ético, acaba fugindo do grande problema metaético, o is-of problem, como que a gente vai derivar o dever ser. Porque não existe dever no sentido moral. Não há derivação de dever ser, de ser, quando não se há o próprio dever ser. A única derivação que nós temos aqui é a mesma da receita de bolo. Ninguém vai falar que há uma derivação ilegal. Platão simplesmente nos dá conselhos de prudência. E aí a gente chega na questão metafísica, porque todas essas afirmações éticas que Platão faz, apesar de se basear no descritivismo, e que quando nós começamos a analisar isso, Platão parece um Sam Harris querendo um naturalismo ético, na verdade, leva a um problema por conta das visões metafísicas de Platão. Segundo os desenvolvimentistas anglo-saxões, não há base metafísica nos primeiros diálogos de Platão. Platão não tem uma teoria metafísica, ele só vai adotar teses metafísicas nos diálogos posteriores, como o Fédon, como a República. Porém, o próprio Aristóteles nos dá um testemunho muito interessante, que Platão defende que não há conhecimento do mundo sensível, e isso a gente consegue ver lendo, por exemplo, Timeu, só que Aristóteles não afirma que Platão desenvolveu esse conhecimento em algum momento. Aristóteles afirma que ele desenvolveu esse conhecimento muito antes de conhecer Sócrates, e, portanto, antes de escrever qualquer um de seus diálogos. Aqui a gente vai aceitar o testemunho aristotélico, porque eu não tenho tempo de argumentar a favor dele, mas há muito mais base para aceitar o testemunho aristotélico do que rejeitá-lo. E a questão é que, para Platão, então, o conhecimento tem que ser inerrante e estável, até porque não pode existir falso conhecimento. E nos sensíveis não há essa estabilidade. Não há, portanto, conhecimento do que é sensível, porque nós não vamos ter, por meio dos sensíveis, a necessidade e a universalidade que caracterizam o próprio conhecimento. Então, o conhecimento precisa ser de coisas não sensíveis e de coisas inteligíveis. Desse modo, se nós queremos sustentar essa ética universal de Sócrates, que depende de explicar o que é a felicidade para o ser humano, ela precisa de uma base metafísica para a gente conseguir entender essa felicidade como algo necessário e que há uma relação necessária entre felicidade e sabedoria. Se você falar que a relação entre felicidade e sabedoria é mostrada pela experiência, que é o que Retsuko vai defender como ligação nomológica e não uma ligação lógica, falando que a experiência mostra que a sabedoria é o melhor caminho para a felicidade, nós temos um problema muito grande na metafísica platônica, porque a experiência não vai conseguir mostrar a universalidade e, portanto, pode ser que haja um momento em que ser ignorante ou ser injusto nos deixe mais felizes. Mas Sócrates fala que isso nunca é melhor. Desse modo, a ligação entre felicidade e sabedoria para Sócrates não pode ser meramente nomológica ou dada pela experiência. Ela precisa ser necessária e ela precisa de uma base metafísica. Há uma conexão, então, lógica entre a felicidade humana e a sabedoria. E por que isso? E aí é que Platão vai precisar passar dos diálogos socráticos e chegar na República para conseguir vencer todas as aporias que ele fica nesses primeiros diálogos. Lá, ele faz uma análise do ser humano como a natureza de sua alma. O homem, então, tem uma alma com 3 partes e tudo, inclusive, essas 3 partes têm a sua própria excelência ou areté. Uma dessas partes de nossa alma é a que comanda as ações racionais. E como a razão é superior ao resto, essa parte é a parte superior. A excelência da parte racional, então, é a sabedoria. E a felicidade é meramente o nome que nós damos para o estado em que o homem atinge os bens mais altos. E como a alma é superior ao corpo, os bens mais altos claramente são os da alma. Desse modo, a sabedoria é um bem da alma. E, portanto, há uma ligação lógica entre a sabedoria e a felicidade por meio de uma análise da natureza da alma. Desse modo, Platão traz para a gente uma ética descritivista e uma metaética que evita a falácia naturalista. Aqui, Platão é quase um filósofo contemporâneo, que traria muitas coisas para um debate contemporâneo. Mas a principal questão é que o problema platônico de que a experiência nunca vai chegar na universalidade leva que a única maneira, segundo Platão, de nós chegarmos a uma ética que tenha caráter universal é se nós tivermos uma base metafísica para isso.
É isso que eu tinha para trazer hoje. Muito obrigado a todos. Queria agradecer o Arthur e abrir para perguntas, caso alguém tenha ou colocações. Acho que ninguém tem perguntas. Foi bem esclarecido. E abrir esse espaço caso queira complementar alguma coisa, Arthur. Não. Muito obrigado. Nós que agradecemos por respeitar primeiramente o horário, né, respeitar o tempo. Então, vamos passar para a próxima, né, que é a Luana. Seja bem-vinda, Luana, e fique à vontade, se apresente seu trabalho. Bom dia a todos. Meu nome é Luana Thalita da Cruz, eu sou doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Eu vou falar sobre os modos de cognição e valor de verdade em conhecimento, especialmente no conhecimento divino em Boécio. Eu preparei um pequeno texto, eu vou segui-lo. Espero que eu consiga apresentá-lo dentro do tempo. Então, primeiro, gostaria de esclarecer que, quando eu falo de modos de cognição, eu me refiro à ideia apresentada na Consolação da Filosofia de que diferentes tipos de conhecedores têm acesso a diferentes tipos de conhecimento. Deus, por exemplo, sendo eterno e divino, conhece o passado, o presente e o futuro de modo perfeito, enquanto o homem, limitado à racionalidade e incapaz de atingir a perfeição divina por si mesmo, conhece apenas o passado e o presente de modo imperfeito. Boécio frequentemente usa verdade e necessidade como termos intercambiáveis, apesar de seus escritos estabelecerem significados distintos para eles em certos pontos, como no livro 5 da Consolação da Filosofia, que é onde fica mais claro esse aspecto dos modos de cognição. Boécio considera que argumentos tópicos, por exemplo, podem ser necessários, falsos ou convincentes. Um argumento pode ser convincente ao mesmo tempo em que é necessário ou falso, pois sua plausibilidade não depende de como as coisas são, e sim da crença que inspira naquele para quem tal argumento é apresentado. O autor entende que algo é necessário se, e somente se, também for verdadeiro, mas não obrigatoriamente convincente. Portanto, uma vez que Boécio declare que algo é necessário, declara que esse mesmo algo é também verdadeiro. Mas nada mais do que isso. Um silogismo com proposições verdadeiras é para Boécio necessário e plausível. No livro 5 da Consolação, Boécio considera a necessidade da presciência divina e do determinismo resultante da tese da presciência divina, que chamamos de fatalismo teológico. Ainda que, cito Marimbon, se Deus sabe agora o que devo fazer amanhã, então parece que o que devo fazer já está determinado, ou que tem o poder de amanhã converter o conhecimento de hoje em crença falsa. Fim de citação. Que Boécio, de fato, se preocupe com esse problema e suas complicações, acontece devido a, na minha interpretação, questões de lógica. Considerando o modo como o valor de verdade funciona em Aristóteles, uma sentença no passado é uma sentença que é necessariamente verdadeira ou falsa. Uma sentença no presente, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Ela depende do que está sendo dito. Na época de Boécio, considerando a mistura lógica da silogística aristotélica com a lógica estoica, o que temos é um tipo de valor de verdade linguístico e temporal. Se eu digo é claro, é dia, e é claro, agora, e eu posso ir lá fora e verificar que é dia e que é claro, essa sentença é verdadeira. Assim que anoitecer, essa sentença será falsa. Então, e quanto às sentenças do futuro, elas não podem ser, não se pode conferir um valor de verdade específico. Elas necessariamente possuem um valor de verdade, mas não sabemos qual valor de verdade é esse. Então, o que temos é que, dado que o acontecimento de um evento seja X e o não acontecimento do mesmo evento seja não X, será necessariamente verdadeiro que ou X é verdadeiro ou X é falso. Ou X é falso e não X é verdadeiro.
Dessa forma, ou algo se verifica na realidade ou não se verifica na realidade, sendo assim ou necessário ou falso. Dado o que Aristóteles argumenta, que uma vez que se afirme que se algo será verdadeiramente, é necessário que seja, ao aceitar o conhecimento divino do futuro, Boécio aceita que há um ser capaz de tornar o futuro necessário apenas por conhecê-lo, ou, como ele pretende, que esse ser conhece o futuro de um modo diferente do que o ser humano conhece. Aristóteles argumenta que não é possível afirmar ou negar qualquer coisa sobre eventos futuros e conhecer seu valor de verdade. E, apesar de sua discordância quanto à possibilidade de conhecimento, não há uma refutação quanto a isso por parte de Boécio. O homem, de fato, não pode afirmar ou negar qualquer coisa verdadeiramente do futuro, pois o homem não tem acesso ao conhecimento necessário para atribuir o valor de verdade correto a uma proposição sobre eventos futuros. Através da interpretação de Boécio, o que Aristóteles propõe passa a ser dividido de acordo com os modos de cognição. Enquanto o homem tem acesso apenas ao conhecimento que lhe permite concluir que acontecerá ou não acontecerá necessariamente, Deus é capaz de conhecer que algo acontecerá necessariamente ou não acontecerá necessariamente. Essa é a diferença, acontecerá ou não acontecerá necessariamente, ou acontecerá necessariamente e não acontecerá necessariamente. Isso se dá porque para Deus o que ocorre é um eterno presente, e sobre o presente é possível valorar. Cabe ressaltar, no entanto, que há na teoria dos futuros contingentes de Boécio mais do que isso. A temporalidade divina tem um papel central nessa solução para o determinismo, mas, no entanto, eu não vou entrar nesse ponto. Mas, seguindo rapidamente. Um pensamento enquanto afecção da alma é, antes de mais nada, uma proposição. Sua classificação como correspondente ou não correspondente é uma verificação empírica de seu valor de verdade. Um pensamento cuja verificação não pode ser realizada não é um pensamento, mas uma imagem mental. E, como tal, não pode produzir o mesmo tipo de crença que um pensamento. Continuando. Uma vez que não é significada nem na fala nem nas partes da proposição. Tal concepção parece fundamentar o que Boécio apresenta na Consolação como os modos de cognição. Uma vez que se aceite que existem diferentes tipos de pensamento que expressam diferentes tipos de conhecimento, apenas através da capacidade de expressá-los corretamente se pode produzir crença objetiva quanto a eles. Imagens mentais não podem ser representadas proposicionalmente, mas, no entanto, se convertidas em pensamentos, elas poderiam ser significadas. Da mesma forma, se poderia entender que aquilo que é figurado na mente divina e que o homem não é capaz de compreender é apenas algo que não pode ser representado apropriadamente através do pensamento humano, ainda que se expresse em proposições algo similar ao pensamento divino. Não se poderia, assim, expressar exatamente a mesma coisa que o pensamento divino significa, e dessa forma é impossível que o homem compreenda completamente o pensamento divino, sem que ele também possua esse conhecimento divino. Desse modo, se o conhecimento divino é sempre expresso em proposições acerca do presente, então o conhecimento divino é passível de verdade ou falsidade, sem que tal valoração seja apenas crença. Quando um homem diz que é verdade que X acontece, Boécio entende que se queira dizer com isso que se acredita que X acontece, que se verifica no mundo que X acontece e que, portanto, é necessário que X esteja acontecendo. Em se tratando do conhecimento divino, o que para o homem é expresso em termos de é verdade que X acontecerá no momento T, é na verdade expresso em termos de é verdade que X acontece, pois o momento T não significa coisa alguma para Deus, já que ele está fora do tempo. O conhecimento divino acerca de Boécio, o personagem, por exemplo, não pode expressar que ele retornará à virtude através do itinerário da consolação, mas reconhece que tal coisa aconteça da mesma forma em que reconhece o engano de Boécio acerca dos bens da fortuna. Tanto um vício quanto uma virtude, em termos divinos, são, ainda que em termos humanos, tenham sido ou serão. É nesse sentido que o conhecimento divino parece ser capaz de distinguir entre necessidade e contingência, que não resulta em determinismo ou, como dissemos antes, fatalismo teológico. Se algo X é necessário que algo Y será porque X é. Torna-se claro que há um encadeamento de eventos. Só que esse encadeamento de eventos só é acessível para um conhecedor divino. O acaso só parece ser um acontecimento sem causas por serem os seres humanos incapazes de perceber tal encadeamento de eventos que acontecem necessariamente. Todavia, a ordem de tais eventos não significa coisa alguma para Deus. Por fim, ressalto que, dado que Boécio afirma que Deus está fora do tempo, tudo que foi ou será parece para Deus como presente parece para os homens. Boécio aceita que Deus ou conhece tudo que é, foi e será, ou ele não conhece tudo que é, foi e será. É o caso que apenas um lado da disjunção pode ser verdadeiro.
trata-se de uma coisa da negação da mesma coisa, ou seja, um par de contradições. Uma vez que Boécio aceite um dos lados como verdadeiro, tal verdade passa a ter o peso de necessidade, pois ele considera que uma verdade só é verdade se for verificada na realidade. E se pode ser verificada, é porque as coisas são assim e não podem ser de outra forma. Desse modo, uma vez que se aceite o conhecimento divino como a única conclusão logicamente possível, tudo que lhe resta é justificá-la. E por fim, eu termino com uma citação de Boécio, que resume isso que eu falei. Uma vez que cada julgamento percebe as coisas que estão sujeitas a ele, de acordo com sua própria natureza, e que Deus tem uma condição de eterna eternidade e eterno presente, seu conhecimento também ultrapassou todo o movimento do tempo e é estável na simplicidade de seu próprio presente. Ele abraça o alcance infinito do que se passou e do que virá em sua própria percepção simples. Ele olha para todas as coisas como se estivessem sendo realizadas agora. Assim, caso queiras ponderar acerca da previdência pela qual Deus distingue todas as coisas, perceberás que não é presciência de algo que acontecerá, mas sim conhecimento de um presente que nunca falha. Sim. Muito obrigada pela atenção. Era isso que eu tinha para apresentar. Queria agradecer a colega e abrir para perguntas, caso alguém tenha. Eu acho que ninguém tem perguntas. A gente abre esse espaço para você colocar alguma coisa a mais, caso queira. Algum tem uma pergunta ali. Isso não implicaria aqui no chat apareceu. Eu vou esclarecer. Isso não implicaria num determinismo, porque Deus não decide como as coisas acontecem. Ele conhece como elas vão acontecer antes que elas aconteçam. Ele não está determinando como elas acontecerão, ele simplesmente sabe como elas acontecerão. Deixa eu tentar esclarecer. É mais uma questão de como o pensamento divino ele tem acesso ao conhecimento. Ele acessa o conhecimento sempre no presente. E o presente é sempre verdadeiro ou falso. Então, ele sabe como algo acontecerá sem interferência. Espero ter esclarecido. Você ainda tem tempo, ainda, caso queira expor mais alguma coisa, ou passamos para o próximo? Pode passar para o próximo, obrigada. Muito obrigado, a gente agradece pela sua exposição, por apresentar para nós, compartilhar conosco. E então nós passamos agora então para a apresentação do Vinícius Fulas. Seja bem-vindo, Vinícius, e se apresente o nome do seu trabalho e fique à vontade. Olá, vocês me escutam? Sim. Vocês estão conseguindo me ver também? Conseguimos. Tá, então bom dia a todos, meu nome é Vinícius Fulas, eu sou graduando do curso de Filosofia aqui na UFSM, e o título do meu trabalho é Imitação e Purificação na Poética de Aristóteles e Considerações acerca dos efeitos do cinema em tempos de pandemia. Trabalho com um título bem grande, eu espero que eu consiga expor tudo. Esse trabalho ele surge de uma investigação que eu já tenho feito em Aristóteles, né, na poética, e ele pretende fazer então uma expansão dessas reflexões de Aristóteles a este momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, e como a gente pode visualizar o fenômeno artístico e mais especificamente o cinematográfico. Então eu divido essa apresentação em três momentos, né, no primeiro momento de contextualização. Eu vou falar um pouco de onde surgem essas reflexões de Aristóteles, né, que seria com seu mestre Platão. Num segundo momento, eu vou expor essas teses de Aristóteles, que conservam o núcleo do meu trabalho. E no terceiro, eu vou tentar, então, estabelecer alguma consideração, algum valor que o cinema pode ter mediante essas reflexões de Aristóteles, né. Então, o primeiro elemento central, assim, para a gente compreender de onde é que surge, né,
essa preocupação de Platão, essa preocupação de Aristóteles com a poesia. A poesia ela era uma forma educacional na Grécia, né? E nesse sentido ela tinha muita influência desde Homero, né? Desde 900 a.C. E ela se manifestava nas suas diversas formas, né? Na forma narrativa, com a epopeia, na forma dramática, né? Encenada, com a tragédia, com a comédia, né? E através de uma preocupação política dentro da filosofia de Platão, na sua República, ele vai acabar por criticar os poetas, né? Porque ele tem a preocupação de estabelecer uma cidade ideal. Ele tem, aparentemente, né, a preocupação de projetar uma cidade. E, nesse sentido, ele precisa avaliar a poesia para saber se ela seria ou não bem-vinda a essa cidade, né? Que seria baseada através de conhecimento, de filosofia, das virtudes, né? De modo geral. Então, Platão, nesse sentido, na República, ele estabelece as suas críticas acerca do efeito poético, né? E ele acaba por querer responder duas perguntas, que seria o que é a poesia, né? O que ela é, e quais seriam os seus efeitos no espectador. Então, acerca da primeira questão, né? A gente tem a crítica imitativa ou a crítica mimética. Platão estabelece que a poesia é uma imitação. E sendo uma imitação desse mundo sensível, ela estaria 3 passos afastada do verdadeiro conhecimento das ideias, né? Se a gente voltar rapidamente para a teoria das ideias de Platão, a gente estabelece uma dualidade da realidade, né? A gente tem um mundo inteligível e um mundo sensível, e a poesia ela estaria fundamentada desse mundo sensível, o que faria com que ela estivesse afastada, e isso não seria bom, né, para quem assiste a ela. Acerca da crítica que eu chamo de patética, que tem a ver com o patos, com a emoção, Platão estabelece que as emoções que a poesia, mais especificamente que a tragédia, que é um dos gêneros poéticos, sucede no espectador, ela é desestabilizadora, ela enfraqueceria emocionalmente, né, o seu espectador. E Aristóteles, sendo um discípulo de Platão, ele tem uma preocupação muito parecida, né, de avaliar o objeto artístico, e ele é muito influenciado, né, a gente vai conseguir enxergar muito bem isso, ele é muito influenciado por Platão, tanto nas suas definições, quanto no que ele assume acerca da poesia, né, mas diferente de Platão, mesmo assumindo as mesmas teses, né, que ele vai tomar uma via bem diversa, bem diferente da de Platão, né, que seria uma visão negativa da poesia, do objeto artístico. Em Aristóteles a gente tem uma coisa bem diferente. E essa resposta que Aristóteles dá ao seu mestre, ela é conduzida através de uma investigação do que seria a tragédia, né, que seria desses gêneros poéticos. Então eu vou ler a definição que nós temos de tragédia do capítulo 6 da Poética, muito rapidamente, para que a gente utilize isso como um pano de fundo, né, a partir daqui. Então Aristóteles diz: pois, a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções. Então, aqui a gente tem os dois elementos que foram criticados por Platão, né, mas aqui parece que Aristóteles não tem problema algum de supor isso, né, na sua defesa à poesia. Então, a gente vai entender agora como é que, assumindo teses equivalentes ou até mesmo iguais, eles chegam em diferentes resultados, né? Então, Aristóteles, diferente de Platão, que concebia 2 mundos, ele concebe, na verdade, apenas um mundo sensível, né, um mundo material, através do qual a gente poderia conhecer. Então, diferente de Platão, que concebe a imitação como uma imitação do mundo sensível e, consequentemente, negativa, Aristóteles vai evidenciar um poder educacional que a tragédia, especificamente, poderia ter, por representar muito bem os processos da realidade, os processos do mundo sensível.
E aí, nesse sentido, ele elogia a estrutura interna do enredo da tragédia, né, que segundo os princípios de totalidade, de extensão, de conexão, poderia fazer com que os acontecimentos, né, que Aristóteles chama aqui de ação, na definição dada, eles possam estar conexos, eles podem estar em consonância com a realidade. Eu vou dar uma apressada aqui, porque só tem mais 2 minutos. E essa imitação que Aristóteles diz, ela não é apenas uma imitação, ela seria uma imitação de coisas que fazem com que a gente se emocione, que fazem com que a gente sinta, como ele diz, temor e piedade. E diferente de Platão também, que considera que as emoções iriam desestabilizar a alma, né, pelo menos essas duas, Aristóteles considera que, justamente pelo problema central ser um excesso das emoções e não elas mesmas, ele considera que o efeito da tragédia seria através de uma sucessão das emoções no espectador, a gente poder externalizar as nossas e, nesse sentido, estarmos mais aliviados, né? E a catarse, nesse sentido, seria uma espécie de prazer resultante dessa purificação, né? E aí, agora, o link que eu estabeleço entre essas reflexões de Aristóteles ao cinema na nossa contemporaneidade, no momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, é o seguinte. Sim, Carlos? Tá. É o seguinte, né? O link que eu estabeleço é o seguinte. A tragédia, ela é uma imitação de ações que geralmente causam, na verdade, necessariamente causam emoções e nos purificam, e essa definição, para mim, ela se assemelha muito aos filmes, né, porque eles, em grande medida, nos emocionam e, sem dúvidas, é uma imitação de uma ação, né. E, nesse sentido, essas reflexões nos mostram que, mesmo isolados no momento que nós estamos, mesmo privados de diversas experiências com o mundo material, com a nossa vida, com a nossa realidade, né? Através das histórias dos filmes, nós poderíamos ainda estar em contato com esse mundo real, uma vez que essa imitação que teriam nos filmes, né, se assemelharia à realidade. E essa pandemia, esse isolamento, ele não só nos obrigou a lidar com condições novas, mas com sentimentos novos, né? Eu lembro no início do ano, eu particularmente estava com muito medo de ser uma coisa que eu nunca vivi na minha vida, né? E nesse sentido, eu acredito que a arte ela tem um poder catártico mesmo, um poder de... gosto de fazer uma metáfora, que através de uma espécie de conversação que existe com o espectador e a obra artística, ele pode desabafar, através dessa representação das emoções, as nossas vêm à tona, né, e como eu disse, elas são externalizadas, e através disso a gente se sentiria mais leve, né, a gente deixaria de guardar o que está nos perturbando. Então, essas são as considerações que eu vejo, né, e a conclusão desse trabalho é que, através das respostas de Aristóteles ao seu mestre, a gente consegue encontrar algum tipo de elogio ao cinema nesse momento, né? Mesmo estando isolados, através das histórias dos filmes, a gente ainda consegue estar em contato com o mundo real, e mesmo perturbados, através de uma conversa com o objeto artístico, a gente poderia externalizar as nossas emoções e viver uma vida mais equilibrada, mais harmônica. É isso, Carlos. Desculpa por ter passado do tempo. Queria agradecer ao Vinícius e abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta. Alguém teria alguma pergunta? Caso não... Eu vou fazer uma... Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos sim. Parabéns pelo trabalho. Tu conhece o texto do Cláudio Veloso? Não conheço. Esse autor coloca em questão a existência da palavra cartazes no texto de Aristóteles. Uhum. Ou seja, ele aponta que, essa é a sua defesa, né? É um equívoco histórico atribuir a função cartática à tragédia, que Aristóteles nunca disse isso. Então, assim, é um texto que depois eu posso te
te passar, né? Que é um contraponto a essa visão muito tradicional. E só uma observação sobre a parte de Platão. É uma leitura assim apressada e, eu diria mesmo, equivocada, achar que, vou falar só da República. Na República, Platão condene a arte ou a poesia. O que está ali, por parte do Sócrates, né, o personagem da República, sendo debatido e criticado mesmo, é certo tipo de arte, certo uso da poesia. Você entendeu? Então, não é a poesia como tal, nem mesmo a tragédia como tal, a arte como tal, que é condenada na República. Aí é um assunto de uma complexidade que a gente não tem como explorar nesse curto tempo, né? Mas um alerta que é preciso ser feito. Na tragédia, no caso de Platão, por exemplo, o que mais incomoda para ele não é a questão das emoções, que a arte serve para isso, né? Mas as representações de deuses e heróis que os tragediógrafos faziam. Isso sim, Platão considerou não educacional. E a crítica dele foi nesse sentido, não a natureza mesma da arte. Então, só era isso. Perfeito, professor. Com relação ao primeiro ponto, né, do Cláudio Veloso, eu acredito que tenha também um autor brasileiro que aponta mais ou menos nesse sentido, né? E essa problemática da catarse, gente, ela é muito grande. Eu não pretendia falar sobre ela no trabalho porque ela abre um ponto muito grande, né? E eu acho que a gente não teria muito tempo para falar sobre ela especificamente. Mas o ponto é que Aristóteles, ele supostamente teria um livro 2, né, na Poética, em que ele iria expor melhor o que significa, o que seria catarse, como ela aconteceria. Isso não acontece devido às perdas, né, que nós temos do corpus aristotélico. Com relação à visão de poesia de Platão, concordo com o senhor. Inclusive, mais cedo a Ana, né, ela apresentou um trabalho aqui que é um pouco nessa direção também, e me parece que, se tratando de poesia, a visão de Platão realmente ela não é absoluta, né? Ela não toca todos os gêneros. Então, quanto mais um gênero poético ele se aproxima de uma imitação, e por muitas vezes uma imitação problemática de deuses, de heróis, ele a critica. Muitas vezes, quando ela se aproxima de uma forma mais narrativa, de uma maneira de diálogo, que é algo muito elogiado, né, desde do Platão socrático, ele a elogia, né? Ele vê uma coisa positiva. Então, de fato, acho que foi um equívoco mesmo trazer a poesia na visão de Platão como uma coisa absoluta, né? Queria agradecer o Vinícius, né, pela sua contribuição, pela sua apresentação, Obrigado. ao também, né, pela sua contribuição, por sua ajuda, Lourenço. E lembrando, né, que o Vinícius também está na comissão organizadora da Semana Acadêmica, assim como o Lucas Rodrigues, que está participando aí como ouvinte. E já passar já para o próximo apresentador, é o Bruno Pinheiro. Se apresente, Bruno, e seja bem-vindo. Oi, gente, vocês me escutam? Sim, conseguimos ouvir. Pode ser que a minha internet caia no meio da apresentação, porque eu estou tendo que usar o 4G do celular por causa de problemas com a internet. Eu tinha uns slides prontos aqui, mas eu não vou conseguir apresentar eles, porque meu computador está sem acesso à internet agora. O meu trabalho é sobre normas sociais, basicamente o que são normas sociais, qual a importância para a área da filosofia. O ponto relevante para as normas sociais, ou a questão que ela tenta responder é de que maneira indivíduos se engajam em comportamentos coletivos, por que se engajam neles, quais são os motivadores, quais são os fatores importantes para que indivíduos se engajem em certos comportamentos coletivos. Então, normas sociais são frequentemente associadas à gramática da sociedade. Elas informam comportamentos que são aceitos e os que não aceitos por um grupo de indivíduos que se organizam num corpo social. Uma dificuldade que se tem em definir o que são normas sociais, é oferecer uma definição unificada, tipo, normas sociais são tal coisa, são X, é que ela é um tema pesquisado por diversas disciplinas em diversas áreas de conhecimento. Então, à medida que cada
disciplina usa sua própria linguagem para investigar a maneira que certos comportamentos coletivos ocorrem, por que indivíduos se engajam neles, faz com que um vocabulário muito grande surja para explicar o que são normas sociais, e dessa maneira é difícil de oferecer uma definição unificada para o que é normas sociais. Algumas áreas que pesquisam normas sociais são, por exemplo, a filosofia, ciências da saúde, a economia, os estudos legais, onde a filosofia se preocupa em descobrir de que maneira a normatividade das normas afeta o comportamento dos indivíduos. Então, justamente aquela questão que eu coloquei primeiro, né? As ciências da saúde, por exemplo, se preocupariam com o impacto das normas sociais na saúde e no bem-estar. A economia pretende descobrir modelos, pressupor modelos econômicos, né, a partir das possíveis previsões de interações sociais, tentando prever a dinâmica de ajuste econômico. Estudos legais pesquisariam o surgimento, a estabilização, o enfraquecimento e a mudança de normas sociais. Então, como são grandes as áreas de conhecimento que pesquisam normas sociais, também uma multiplicidade de definições são oferecidas. Então, parte do esforço de revisão bibliográfica que é feito na pesquisa, e eu estou passando por esse momento também, junto com o professor Marcos, é tentar ver o que pode ser definido como norma social, o que não é. Existe um consenso sobre o que normas sociais são e o que não são, mas em grande parte existe um dissenso também muito grande sobre o que elas são. Então, primeiramente, sobre o que normas sociais são. Elas são entendidas, né, dentro de todas essas áreas de pesquisa, elas são entendidas como construtos sociais em alguma medida. Então elas são construídas socialmente, mesmo que exista uma divergência dentro de cada teoria e dentro de cada autor sobre o que é ser social, o que é ser construído socialmente. Partilho da opinião também de que normas sociais oferecem alguma orientação para tomadores de decisão. Então, no momento que um agente vai tomar uma decisão, de certa medida, as normas sociais direcionam um agente tomador de decisão. Pense, por exemplo, quando você entra numa sala de aula, ou quando você entra num restaurante, ou quando você entra num casamento. São 3 situações diferentes que exigem de um agente comportamentos diferentes. E o que está sendo dito aqui é que, basicamente, essas normas sociais elas nos fornecem alguma orientação sobre como nos comportar em cada um desses contextos diferentes. E um último ponto de consenso é que normas sociais, em alguma medida, impactam o nosso bem-estar e a nossa saúde. Existe também um consenso sobre o que normas sociais não são. Bom, normas sociais não são meras regularidades comportamentais, no sentido estatístico, por exemplo, que acontecem repetidamente. Por exemplo, sair com guarda-chuva em dias de chuva. É certo que dias de chuva, se eu tiver um guarda-chuva para usar, provavelmente eu usaria esse guarda-chuva. Mas isso não é uma norma social. Não é porque ocorre estatisticamente, muitas vezes, que vai ser tomado como um comportamento social ocorre, muitas vezes ele vai ser tomado necessariamente como uma norma social. Nega-se também que atitudes reativas naturais de indivíduos sejam normas sociais, como espirrar, bocejar, enfim, comportamentos biológicos, instintivos sejam normas sociais. Ou ainda que princípios morais objetivos independentes da aceitação por indivíduos. Então, nesse sentido, pensamos, por exemplo, em normas morais, elas não seriam entendidas como normas sociais nessa teoria, né? Então, comportamentos sociais, eles podem ser nocivos ou benéficos para uma sociedade. Alguns comportamentos nocivos são estigmas, estereótipos, discriminações, papéis sociais que limitem os agentes. Alguns comportamentos pró-sociais servem para a manutenção de valores importantes para a sociedade ou para determinado grupo, como tolerância, respeito mútuo, confiança, cooperação. Algumas concepções de justiça também estão baseadas em normas sociais. Então, dentro do corpo social, vão existir essas normas sociais, que são dadas pelas interações dos indivíduos e que vão desempenhar papéis pró-sociais ou sociais, reforçando papéis sociais ou reforçando papéis que são negativos socialmente. Mas o que motiva os agentes a nível individual a se engajarem em comportamentos coletivos? Bom, nós vamos ter 4 fatores que poderiam ser apontados como fundamentais na direção de um agente para certos comportamentos. São as preferências de um agente, as expectativas, o grupo que ele toma como referência para se engajar em certo comportamento e o contexto específico em que ele se engaja nesse comportamento. Então, as preferências dizem respeito a certas disposições que o indivíduo tem para agir.
de acordo com as possibilidades que são oferecidas para ele em contexto. Então, por exemplo, se eu tenho a opção A, B e C em um contexto específico, se eu prefiro A, B e C, quer dizer que eu tenho uma preferência a que eu não tenho em relação a B e C. Essa preferência ela pode estar condicionada por fatores sociais ou incondicionada por fatores sociais. Então, pode ser que em um momento eu prefira A do que B e C, e seja uma crença minha enquanto indivíduo, e em um outro momento, se eu tiver em um grupo que me exige um comportamento diferente, como, por exemplo, o comportamento B, eu posso ter uma preferência condicionada a esse meio que eu estou, um contexto ou um grupo. Então, em vez de preferir A, que seria minha preferência incondicional, preferir B, que seria uma preferência condicional. Então, esses dois tipos de preferência estão em ação no momento em que o indivíduo se engaja em certo comportamento. Preferências condicionais e preferências incondicionais. Outro fator importante para o engajamento de indivíduos com comportamentos coletivos é a expectativa. Seja a minha expectativa de como o mundo é ou deve ser, né? Então, a expectativa é uma crença, o que eu acredito de como o mundo é, o que eu espero do mundo, mas ela também pode ser a expectativa do que eu tenho sobre a crença do que outras pessoas esperam do mundo. Então, nesse caso, seria uma espécie de crença de segunda ordem sobre a minha expectativa das crenças de outras pessoas. Essas crenças, normalmente, né, no que importa para normas sociais, essas crenças são crenças normativas de outras pessoas. Então, o que outras pessoas esperam como comportamento adequado para determinadas situações. Então, é por meio desses dois mecanismos que a preferências e expectativas que certos comportamentos são motivados. Expectativas empíricas são crenças sociais sobre como pessoas, na maioria das vezes, se comportam ou irão reagir. Então, como eu acredito que as pessoas vão reagir em determinados ambientes, por exemplo, voltando aos exemplos que eu dei lá no início da apresentação, se eu estou numa sala de aula, eu espero alguns comportamentos, como, por exemplo, levantar a mão para se colocar, não interromper o professor no momento que ele está falando. Num casamento, eu espero que as pessoas fiquem sentadas, que não conversem alto. Então, existem certas expectativas sobre como me comportar em cada situação, e essas expectativas podem ser normativas ou empíricas, e também podem, em algum sentido, estar relacionadas, no que diz respeito às normas sociais, elas estão relacionadas à minha expectativa sobre a expectativa de outras pessoas, a expectativa normativa de outras pessoas. O que outras pessoas consideram certo, o que outras pessoas consideram errado, o que elas esperam que eu faça em determinadas situações, ou o que elas esperam que eu não faça em determinadas situações. Então, finalizando, né, só tem 2 minutos, como surgem as normas sociais? Através da interação dos indivíduos ao longo do tempo, sociedades ou grupos acabam incorporando valores e desejos dentro das suas práticas sociais. As normas sociais são basicamente esses desejos de maneira implícita, como normas implícitas dentro de uma sociedade. Então, pense em todos aqueles comportamentos que são socialmente incentivados ou reprovados. Provavelmente, por trás do incentivo e da reprovação, existe uma norma social. A gente pode pensar, por exemplo, uma situação que muitos de nós já passaram enquanto universitários, né? Que é existe pesquisa na literatura sobre isso, que é sobre o uso de álcool por universitários, ou o uso de substâncias entorpecentes por universitários. Em grande medida, eu acredito que muitos daqui já se sentiram influenciados a beber quando estão num grupo de universitários, porque muitos acreditam que é o comportamento aceito. Então, nesse caso, existe uma expectativa minha ou do agente com que o que as outras pessoas esperam que seja feito naquele momento. Esse comportamento de beber por universitários, no caso, eu estou usando aqui esse comportamento só como exemplo, né, para a gente discutir normas sociais, ele é incentivado, em grande medida, pela expectativa de outras pessoas e pela preferência que eu tenho de me conformar com a expectativa dessas pessoas. No caso, as pessoas desempenhariam o papel do grupo de referência, né? Então, o grupo que eu tomo como referência para me engajar nesse comportamento são outros universitários, usando aqui o exemplo de uso de álcool, né? E esperar que eles esperem de mim determinado comportamento. Então, em grande medida, normas sociais são baseadas nisso. O que outros agentes esperam que eu faça e a preferência que eu tenho em me conformar às expectativas desses agentes. Finalizando, então, aqui, né, algumas áreas da filosofia que se beneficiam do quadro teórico das normas sociais podem ser pensadas através da filosofia da linguagem. Por exemplo, se nós quisermos pensar como que surgem as linguagens, algumas gírias, sinais,
como sistemas de coordenação. Na filosofia moral, ela pode ser pensada para pensar em temas como motivação moral, o que motiva uma ação moral, preconceitos e discriminações, como emergem certas regras morais, certos comportamentos morais. Questões de filosofia da mente, como conhecimento e ignorância coletiva, agência coletiva e questões sobre intencionalidade poderiam ser levantadas também. E na filosofia política, talvez onde tenha mais áreas de intersecção com a área das normas sociais, assim, seja a legitimidade política, obediência a normas jurídicas e problemas de ação coletiva, assim. Então, o quadro teórico das normas sociais, ele pode oferecer uma linguagem robusta, assim, alternativa para pensar alguns problemas que são recorrentes, assim, dentro dessas áreas da filosofia. Então, com isso eu concluo a minha apresentação aqui. Eu peço desculpas pelos inconvenientes, que eu tive uns problemas de queda de luz e minha conexão com a internet não voltou, e eu tive que usar o 4G aqui e fazer algumas anotações antes de apresentar, com o conteúdo que eu tinha aqui offline. Então, peço desculpas se deixei a desejar em algum momento da apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, pela sua apresentação. Agora, aberto para perguntas, para questões, para colocações. Se algum ouvinte, um ouvinte quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Nós temos ainda 3 minutos para exposição, Bruno, caso você queira usar. Senão a gente passa para a próxima apresentação. Também podemos passar a próxima apresentação. Obrigado. Obrigado pelo espaço e pela atenção de todo mundo. Ok, muito obrigado novamente. Então, nós passamos a palavra agora para Miúcha Velho. Se apresente e seja bem-vinda à Semana Acadêmica de Filosofia. Obrigada, Carlos. Bom, meu nome é Miúcha, eu sou graduanda de Filosofia da URGS, e hoje eu vou dividir com vocês um resumo do TCC que eu apresentei quando eu me graduei em Ciências Sociais pela URGS também, alguns anos atrás, e o tema dessa minha apresentação, que também é o tema que eu estou desenvolvendo na iniciação científica, é o papel das emoções na teoria da justiça. Em específico, aqui nesse resumo, a teoria da justiça do Amartya Sen, e o papel das emoções, que eu considero extremamente relevante. Por que que eu considero relevante, né? Porque assim como ele conseguiu, o Amartya Sen, levar a subjetividade do ser humano para o PIB, incluindo distribuição de renda, educação, saúde, como medidores do desenvolvimento de um país, e aqui eu estou falando do IDH, que foi o índice que ele ajudou a criar, eu penso que ele conseguiu fazer o mesmo pelas teorias da justiça. Então, por isso que eu ousei chamar aqui o meu resumo, o meu trabalho e essa teoria dele de justiça humana. Então, quando a gente fala em teorias da justiça, o primeiro nome, provavelmente, que vem à nossa cabeça é o do John Rawls. O John Rawls criou uma teoria super robusta que conseguiu aproximar os conceitos filosóficos históricos de liberdade e de igualdade que leva ao máximo mais exigido nas teorias da justiça, que é o conceito de racionalidade. O que o Rawls parece ter deixado de lado é que não somos criaturas unicamente racionais dentro de um grupo fechado, produtoras e reprodutoras de escolhas calculadas, comparadoras de interesses pessoais, determinadoras de princípios duros. Nós somos humanos com capacidade de racionalizar, sim, mas também de sentimento, como o desejo, tendências, mas também empatia, solidariedade. Nós somos máquinas de calcular emocionais. Então, esse é um dos motivos pelos quais a teoria da justiça do Amartya Sen é tão importante. Ela traz de volta ao debate aquilo que nos diferencia dos outros seres, que é a humanidade. Então, ainda que alguns críticos possam pensar que introduzir as emoções numa teoria vai fazer com que ela fique mais fraca, porque acaba com o reinado da razão, o Sen mostra que é aí exatamente que está a força dela. Ele é incansável em afirmar que razão e emoção
desempenham papéis complementares na reflexão humana. Então, juntas, a razão e a emoção se balanceiam, se equilibram, se asseguram, elas tornam possível tanto a argumentação racional quanto o comportamento reflexivo, que são pilares fundamentais do conceito de imparcialidade e que levam a comparações e escolhas que maximizam a justiça e minimizam as injustiças. Então, essa humanidade está em todos e em cada um de nós, né? Está nas nossas famílias, na escola, na universidade, no trabalho, nos grupos, na comunidade, nas sociedades. Então, não é possível dissociar razão e emoção do comportamento humano. Logo, a gente não pode esperar isso nas relações de grupo ou na vida em sociedade e nem deveria querer isso numa teoria, né? É nesses espaços interrelacionais que germinam as nossas concepções de justiça, porque é neles onde a gente argumenta e é através desses espaços que a gente reflete. Então, como mostra o SEM, seja através da argumentação fechada, contendo conceitos e tendências características de grupos pequenos em grupos herméticos, seja através de uma argumentação aberta, e principalmente por ela, em grupos abertos com presença de membros de fora desse grupo fechado e que sejam individualmente desinteressados de questões pessoais desse grupo, mas interessados na justiça, com perspectivas amplas, sem interesses imparciais, é que a gente consegue refletir e desenvolver esses potenciais que ampliam a justiça, fazendo dela, de fato, humana. Então, sim, mostra que a razão presente no nosso comportamento reflexivo não deve ser utilizada com o objetivo do autointeresse, como defendem os adeptos da teoria da escolha racional. Mas sim, ela deve ser ampliada e vista como um veículo reflexivo, né, que permite aos membros da sociedade agir em prol do interesse de outro e de outros, não com o fim de gerar bem-estar, mas como uma forma culturalmente aprendida. Então, assim, ele também afasta a ideia dele de uso da razão daquelas iluministas, que acreditam que o uso dessa única ferramenta, dessa razão pura, levará a uma sociedade melhor, e ele lembra que a confiança excessiva na razão, que essa tradição iluminista ajudou a incutir no pensamento moderno, contribuiu para a inclinação do mundo pós-iluminista para as atrocidades que não podem ser explicadas de forma alguma. Então, aqui ele está se referindo especificamente ao Holocausto, né? Então, o que o Sen quer dizer com isso é que a racionalidade não é garantia de futuras ações com objetivos justos. A razão é uma parte do comportamento que levará a esse objetivo. Mas ela é parte desse comportamento reflexivo, ela não é a totalidade dele. Então, sendo o comportamento um substantivo pessoal, ele contém outro componente que é fundamental, que são as emoções, como compaixão e solidariedade, também emoções tendenciosas e viciosas, claro, né? Mas as emoções, vistas desse ponto, elas têm um papel ampliador e libertador na compreensão do próprio raciocínio. Que elas são importantes, inclusive, como forma de reconhecer o mau uso da razão. Então, um comportamento racional, ele não possui críticos ou avaliadores, né? Então, assim, as pessoas se convencem com uma excessiva facilidade dos seus próprios argumentos e ignoram contra-argumentos e outras razões que possam levar a conclusões opostas. Então, para evitar essa racionalidade excessiva ou os extremismos da razão, é que a emoção precisa estar presente na reflexão. A razão não deve ignorar o sentimento, nem acreditar que sozinha pode ser capaz de uma compreensão ampla. A emoção faz parte dos indivíduos tanto quanto a razão. Emoção e razão andam juntas e servem como contrapeso uma da outra, permitindo que exerçam suas capacidades e fortalecendo suas potencialidades, mas também com a função de atentar e evitar
problemas que possam vir a existir. Então, é a soma da influência dessas duas partes no comportamento dos indivíduos que nos faz humano e nos faz único, né? O ambiente natural e social que cerca cada um de nós resulta na diversidade de características internas e externas individuais, né? Forma a diversidade e a pluralidade das sociedades. E social, mas cada um único, é que é possível ter o entendimento da posição que se ocupa em relação ao que está sendo visto. E que isso pode influenciar nossas crenças, nossas compreensões, nossas decisões. E aqui nesse ponto lembro do trabalho do Bruno, que apresentou logo antes de mim, né? Esse é o motivo pelo qual o SEM defende que a posicionalidade deve ser considerada como fator de influência no comportamento e nas argumentações que vão ser adicionadas ao debate. Mas ele também entende que é preciso ir além. Já vou concluir. Então, ter consciência da sua própria posicionalidade é também conhecer a posicionalidade do outro. Então, ao se perceber na sua posição e ao perceber que mudando de posição se muda a perspectiva, então se torna possível a aproximação ao olhar do outro em relação ao mesmo objeto. Então, a gente tem que o olhar do outro se transforma também no nosso olhar. Porém, é preciso que esses vários olhares se encontrem e se manifestem e que haja debates públicos recheados dessas argumentações racionais, nascidas de um comportamento reflexivo, que gerem argumentos objetivos e racionais que vão ser compartilhados, que vão ser escolhidos, argumentos que transpassem as barreiras perspectivas, né, que temos em virtude da posição ocupada por cada um. Então, para o SEM, esse encontro é uma busca constante e sem limites, por onde os ajustes que levam à redução das injustiças podem acontecer. Então, essa teoria que eu ousei chamar aqui nesse resumo é uma teoria plástica, formada por grupos de indivíduos razoáveis que seguem suas emoções, mas ouvem as suas razões, né? Formada por pessoas que conseguem equilibrar essas forças internas, que entendem as circunstâncias em que vivem, o que as influencia e o que é influenciado por elas. É uma teoria plural, adaptativa e, por isso, uma teoria capaz de humanizar a justiça. Então, esse é o resumo que eu trouxe para dividir com vocês sobre a justiça do SEM. Obrigada pela oportunidade de falar aí com vocês sobre isso hoje. Muito obrigado, Miúcha. Caso alguém tenha alguma pergunta, fique à vontade. Então, abro esse espaço novamente para caso você quiser concluir ou complementar alguma coisa que não conseguiu falar no tempo. Ou passamos para os próximos. Que já consegui expor aquilo que eu tinha. E a gente já pode passar para o próximo. Obrigada. Ok, muito obrigado novamente. Nós temos mais duas apresentações. Os colegas pediram para não ser gravado, então nós vamos continuar na sala, só vamos encerrar a gravação. Então, como esse vídeo está indo para o YouTube, né, do canal do Diretório Acadêmico de Filosofia, nós queremos agradecer em nome da comissão organizadora, em nome do Diretório Acadêmico de Filosofia, em nome do Departamento de Filosofia, a todos os que participaram da Semana Acadêmica, que enviaram trabalhos, e a todos aqueles que, de alguma forma, seja professor ou aluno, se envolveram com a organização da Semana Acadêmica, que esse ano foi totalmente online, e se encerra hoje, né, com o espaço da professora Janine à tarde e com o espaço da Aline Costa à noite. Então, desde já, muito obrigado a todos que participaram e vamos continuar